E agora nós vamos falar de uma situação que também é preocupante nesse momento, que são as dermatites e as infecções na pele, porque elas estão entre as diversas doenças que podem surgir pelo contato com a água das enchentes. Nós tivemos um aumento de casos, e esse aumento de casos ele já era esperado por especialistas e vem sendo agora observado entre pessoas que estão em abrigos e também nos voluntários que atuam nos salvamentos. É um assunto, então, que nós vamos ampliar com a dermatologista Juliana Catucci Bosa, que integra também a Sociedade Brasileira de Dermatologia na seção aqui do Rio Grande do Sul. Juliana, boa noite, bem-vinda aqui ao Estúdio Gaúcha. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Bom, qual é a principal preocupação agora, Juliana? Bom, as enchentes aqui no nosso estado, né, elas vêm causando diversos problemas de saúde, incluindo problemas de pele, como tu muito bem falaste, né, tanto em socorristas, pessoas que estão realizando os resgates, quanto pessoas que estão abrigadas. O que a gente observou durante o período, né, é que muitas vezes ocorrem traumatismos na pele, e esses traumas podem ser portas de entradas para bactérias, vírus. Então tem se observado tanto um aumento, por exemplo, de dermatite de contato irritativa, que é o próprio fato dessa água contaminada ter agentes que atrapalham, né, danificam a barreira cutânea, quanto essas portas de entradas realmente aumentarem a incidência de infecções por fungos, por bactérias. Então, isso tem sido observado. Também, dentro dos abrigos, né, está havendo uma maior ocorrência de casos de escabiose, pediculose. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a Sociedade Brasileira de Dermato se mobilizou. São mais de 200 dermatologistas prestando atendimento tanto presencial quanto online. O que a gente tem observado é realmente um aumento de problemas de pele em virtude das enchentes. Esse aumento é justamente nessas pessoas que estão nos abrigos agora, porque pelo que eu entendi, os profissionais, os dermatologistas estão atuando nesses abrigos e observando essas situações, é isso? Isso, na verdade, assim, desde o início os dermatologistas têm atuado tanto nos pontos de resgate quanto em abrigos, né? O que se viu, por exemplo, nos pontos de resgate entre socorristas e pessoas que estavam sendo resgatadas? Traumas de pele, né, com presença de infecções cutâneas, tanto por bactérias quanto por fungos. Também algumas pessoas, alguns socorristas, inclusive relataram na mídia a presença de lesões entre os dedos dos pés, né, que pode ser um intertrigo micótico ou tinea pedis, ou ainda como é chamada popularmente o pé de atleta, né, em que até por um aumento de umidade ocorre a proliferação desses fungos. Isso leva a uma ruptura da barreira que protege a pele contra o meio externo, propiciando a entrada de fungos, bactérias. Isso gera preocupação, por quê? Porque pode levar, inclusive, a quadros mais graves, como uma erisipela. Então, tudo isso a gente tem visto, né, nos atendimentos, tanto nos pontos de resgate, quanto nos abrigos também. Eu atendo como médica voluntária num abrigo aqui em Porto Alegre. A gente tem observado aumento de infecções cutâneas por fungos, bactérias, e também aumento de casos de escabiose, pediculose. São situações complicadas, até porque essa não é uma água limpa, né? Pode ter aí detritos, várias outras situações, né? Pode estar... porque a água muito provavelmente vai estar misturada aí com esgoto, então... para quem tem algum tipo de sintoma nesse sentido, qual é a orientação, né? Porque pelo que você disse, Juliana, tem casos mais simples, né? Que são lesões menores, digamos assim, dermatites, mas tem o caso da erisipela, que é uma infecção um pouco mais séria, né? Que acomete aquela camada um pouco mais profunda da pele. Exatamente, é como você comentou, assim, a água contaminada, ela pode então ter várias substâncias irritantes, alergênicas, e também ela pode conter esses micro-organismos. Então, a orientação é que realmente todo mundo que apresentar algum ferimento, alguma lesão de pele,
que muitas vezes pode se apresentar como vermelhidão, edema, né, inchaço, aumento da temperatura no local. As pessoas fiquem atentas e procurem atendimento. Agora, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, pelo menos a seção aqui do Rio Grande do Sul, está acompanhando essa situação de perto nos abrigos. Você citou o seu caso, né, que você é médica dermatologista voluntária num desses abrigos, mas outros colegas da Sociedade Brasileira de Dermatologia também estão atuando nos abrigos, porque a gente fica pensando, não sei se em todos eles há a presença de médicos, há a possibilidade de se ter, né, um atendimento nesse sentido, Juliana? Sim, nós da sociedade, né, realizamos uma força-tarefa que incluiu mais de 200 dermatologistas em todo o estado, né, inclusive com doações assim, de materiais referentes a tratamentos de doenças de pele. E o que acontece? Nós estamos indo presencialmente nos abrigos, e também há uma possibilidade das pessoas estarem nos contactando através do Instagram da SBDRS, que é @dermatologiaRS, ou também através do e-mail da sociedade, que é sbdrs@sbdorg.com.br. E para essas pessoas que estão nos abrigos, Juliana, esse atendimento, ele é gratuito? Como é que funciona? É um trabalho voluntário de vocês? É um trabalho totalmente voluntário da sociedade, porque nós entendemos que esse é um momento muito difícil para o nosso estado, né? E todos nós estamos dispostos a ajudar. Então, dentro dos abrigos tem funcionado da seguinte maneira: muitos dermatologistas, assim como eu, tem ido nos abrigos para prestar atendimento, e também o próprio médico, os abrigos têm atendimento médico, podem contactar os médicos da sociedade, existem, enfim, grupos de WhatsApp, a mobilização dentro das sociedades para que também haja uma comunicação entre os médicos, porque os dermatologistas, eles estão oferecendo atendimento presencial, mas também atendimento virtual. Então, muitas vezes a gente discute os casos com os colegas médicos que estão nos abrigos. E claro que a recomendação, né, é que se evite o contato da água com lesões na pele, mas a gente sabe que às vezes não é possível, né? O tratamento que ele é rápido, digamos assim, para essas situações mais simples que afetam a pele em função desse contato com a água contaminada, ou não é tão simples assim? Então, como uma medida geral, a orientação é que quem entrar em contato com essa água, né, lave essa pele com água e sabão depois desse contato, e que se apresentar lesões de pele, é interessante sim elas serem avaliadas, uma vez que podem corresponder a diagnósticos diferentes. Principalmente a gente tem uma preocupação em relação às infecções bacterianas, fúngicas, né? Então, nesses casos, dependendo da gravidade, o tratamento é realizado ou com cremes, né? Cremes de antibiótico, antifúngico, e algumas vezes pode ser necessário que se usem medicações por via oral, dependendo da gravidade desse quadro, dependendo se essa infecção ela se apresenta de uma maneira mais importante ou não. A gente tem observado casos, por exemplo, de foliculite, né, que são mais frequentes em função dessa exposição a essa água contaminada. Então, é interessante que as pessoas estejam atentas, né, qualquer ferimento de pele que a pessoa apresentava previamente, justamente por essa água estar contaminada com micro-organismos, podem acontecer uma coisa que a gente chama de impetigenização, um impetigo, que é uma infecção bacteriana secundária. Então, por isso é super importante se notar que há um aumento de vermelhidão, de eritema, de calor nesse local, realmente a pessoa está atenta e observar que pode sim corresponder a um quadro mais grave. Sim, deixa eu fazer um outro questionamento, Juliana, que é dos ouvintes aqui. A gente falou que esse atendimento, né, para quem está nos abrigos, né, para as pessoas que estão abrigadas nesses locais nesse momento, é só entrar em contato com o @dermatologiaRS, é isso, né? Não, é isso. O Instagram é né? @dermatologiaRS. Tá, isso é um atendimento para socorristas
e para pessoas que estão nos abrigos. Tá, e digamos... Ou então pode entrar em contato pelo e-mail, que é sbdrs@sbdrs.org.br. Sim, a minha questão, Juliana, é a seguinte, por exemplo, nós tivemos muitas pessoas que atuaram, né, no que a gente chama de linha de frente, tiveram contato com a água, são voluntários, e essas pessoas que apresentarem essas lesões, ou enfim, esses sintomas, eles também podem procurar a Sociedade Brasileira de Dermatologia através desse Instagram e também receber esse atendimento gratuito? Podem sim, porque configura socorristas, né? Sim. Isso aconteceu de uma maneira muito importante aqui no estado. Inclusive, nós, como dermatos, estávamos atuando nos pontos de resgate. Imediatamente, quando saíam da água, os socorristas e também as pessoas que estavam sendo socorridas, no caso, ali havia um ponto de atendimento. Então, justamente se criou esse canal, né, pelo Instagram, então pelo e-mail, no sentido de ajudar a essa população que teve realmente no que a gente chama de linha de frente. Porque agora nós temos também uma outra situação, né, Juliana, que também já havia sido alertado pelos especialistas, que é com relação à leptospirose. Hoje, por exemplo, o Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Saúde confirmou a primeira morte. Teve o primeiro caso, né? Isso, em função da leptospirose, que foi no município de Travesseiro, que fica no Vale do Taquari. E aí a minha pergunta é a seguinte, né? A pessoa que teve contato com essa água, desenvolveu lesão na pele, vai ser mais fácil, digamos assim, para a bactéria da leptospirose entrar no corpo dessa pessoa? Exatamente, né? Pessoas que apresentam ferimentos na pele têm um risco aumentado justamente por esse ferimento ser uma porta de entrada. É super importante a gente lembrar dessas doenças infecciosas, né? A leptospirose, que ela é causada por uma bactéria que está presente na urina dos roedores, então as pessoas também têm que ficar atentas a sintomas sistêmicos, né? Como febre, dor no corpo, calafrio, náusea, vômito, diarreia. Né? A gente sabe que há um aumento de risco de leptospirose, de hepatite A, de doenças diarreicas, né? Tanto causadas por vírus, bactérias ou protozoários. Também aumento de risco de tétano. Então, enfim, pessoas que apresentarem sintomas sistêmicos, né, lembrando febre, cansaço, mal-estar, vômito, náusea, diarreia, né, e também, às vezes, alguma eritema na região dos olhos, né, uma sufusão conjuntival, são todos sintomas que podem indicar doenças infecciosas e precisam ser avaliados.